Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Postos, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Escritório Jurídico Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, Sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. O telefone 3721-7552, 3721-7552, Escritório Jurídico Dr. Vanderlei de Mello. E a doutora Luciana, tecladista e cantora, lindas canções em sua cerimônia de casamento. Faça contato pelo 99967-6276, 99967-6276. E o nosso WhatsApp, deixamos aí para você, que é o 98451-3033, 98451-3033. Desde já agradecemos aí a todos os nossos telespectadores que têm interagido conosco através desse WhatsApp, 98451-3033. Muito obrigado. Alguns assuntos são muito polêmicos. Então nós estamos vivendo aqui na cidade, nos últimos dias, nas últimas semanas, uma polêmica a respeito das sacolas plásticas de supermercado. Alguns criticando o vereador não tem nada com isso. A Câmara Municipal não tem nada com isso. Critica o prefeito, também não tem nada com isso. É uma decisão dos supermercados, baseado aí num projeto para não se poluir mais ainda o meio ambiente com as sacolas plásticas que são despejadas aí na natureza às toneladas. E o plástico, ele polui o meio ambiente, polui o rio, o mar. Animais sofrem acidentes engolindo plástico, morrem, ficam em sofrimento. Então isso é uma medida que já vem sendo adotada há algum tempo em vários países, principalmente de primeiro mundo. Então, essa história que o supermercado não vai ceder mais gratuitamente a sacolinha plástica, também é outro, precisa de uma correção nessa frase aí. Não é gratuito, não. Nunca foi. Aquele velho ditado de não existe almoço grátis, alguém está pagando. Logicamente, essas sacolinhas que a pessoa recebe ao passar pelo caixa, já está o preço embutido em algum produto lá dentro. Naturalmente. Não há de se fazer crítica em cima disso. É natural. Agora, desde março, os supermercados vêm fazendo essa campanha em Poços de Caldas. E por mais que tenham razão aqueles que estão criticando, por mais que tenham razão aqueles dos supermercados, o mais correto, o bom senso, é cada um ter a sua sacola, a sua sacolinha, uma ou mais, e quando for ao supermercado, leva a sacola. Agora, se tiver caixinha de papelão lá também, eles fornecem. Então nós precisamos aderir ao costume. Já deixa uma sacolinha, no mínimo, no carro, que a hora que parar no supermercado, já desce com ela na mão, faz a compra no carrinho, passa pelo caixa, coloca dentro da sacola e está resolvido. Sacola é aproveitada quantas vezes você for ao supermercado. São sacolas existentes, essas aí que estão vendendo, né? Elas são feitas de materiais reciclados. Então é mais uma chamada para esse aspecto de proteção ao meio ambiente. Tudo é costume.
No começo sempre tem aquele desajuste, as pessoas reclamam, isso, aquilo outro. Depois as coisas vão caminhando, eu já tenho visto aí, as pessoas já desce do carro nos estacionamentos aí dos supermercados, já desce com a sacolinha na mão, eu faço isso. Então melhor é todo mundo aderir e passar a ser um costume. Mas quem não quer? Quem não quer pode comprar a sacola plástica. Lá vende por um determinado preço de centavos cada sacolinha daquela. Mas não é tanto o preço, não é tanto o fato, é pelo ser o plástico. Porque estando embutido na compra do supermercado, ou não estando, o importante é o pensamento para nós tomarmos atitudes para proteger o meio ambiente. Cada um fazendo a sua parte, ao final, esse somatório, vão ser toneladas de sacolinhas plásticas que vão ser deixadas de serem jogadas no meio ambiente, poluindo aí toda a nossa biodiversidade, a nossa mata, cursos de rio, córregos, os próprios aterros sanitários, o mar. A natureza agradece. Outra coisa que chama atenção, dois fatos acontecidos aqui em Poços de Caldas, acontece para todo lado. Mas Poços de Caldas, ela tem um nível de comportamento um tanto quanto diferenciado de outras tantas cidades, por ser uma cidade mais tranquila no aspecto de violência, a segurança pública aqui é muito atuante. Então, comparado com outras cidades, inclusive maiores que Poços de Caldas, a nossa segurança pública e o comportamento do cidadão é antiviolência. Aqui em maio, dois fatos chamaram a atenção. O primeiro no bairro Itamaraty, 5, vizinho lá das Chácaras Poços de Caldas, próximo também aos outros Itamaratis, Parque Pinheiro. Um cidadão foi tremendamente agredido por várias pessoas, onde supostamente quem estava agredindo dizia que aquele sujeito havia molestado uma menina. Então resolveram partir para cima dele e ele foi espancado. E depois o SAMU conseguiu resgatá-lo e levá-lo para o hospital, com múltiplas fraturas, ferimentos de toda espécie. Deu sorte de ainda ter sobrevivido. E mais para frente, há poucos dias atrás, lá no Jardim Kennedy 2, um outro sujeito foi também pego por várias pessoas ali da redondeza, onde ele era acusado de ser um ladrão, quanto mais habitual, que entra lá em várias residências, comércio, e principalmente em creches, escolas públicas, praticando furto de toda a ordem. Então ele foi tremendamente agredido e esse não conseguiu sobreviver e veio a óbito. Um homicídio que poderia ter sido evitado. Aí algumas pessoas perguntam, o povo está fazendo justiça com as próprias mãos. É muito perigoso, perigosíssimo. É o chamado Tribunal Popular. Nós vivemos num ordenamento jurídico, ordenamento de leis. Então, quem cabe processar e punir quem comete algum crime é o Estado. E o Estado através do Poder Judiciário. Aí alguns dizem, não adianta, prende o sujeito, daqui a pouco está solto de novo. Já teve não sei quantas passagens pela polícia, não sei quantos processos, já teve não sei quantas vezes preso, não para preso.
polícia prende, a justiça solta, e por aí vai. Várias notícias desta forma. Aí, não acreditando na justiça, algumas pessoas tomadas ali pelo ímpeto, pela impulsividade, passam então a fazer a justiça com as próprias mãos. Na história dos fatos policiais pelo Brasil afora, existem vários casos como estes que eu acabei de relatar, e que inclusive a pessoa que foi agredida, ou então aquela outra que foi agredida e morta devido aos ferimentos da agressão, não era ou não eram os culpados. Não tinham feito aquilo. Vira e mexe a imprensa jornalística e policial das grandes TVs do Brasil mostram fatos dessa natureza. A pessoa foi tida lá como praticou um determinado crime e junta aquele tanto de gente e promove ali um linchamento. A pessoa pode vir a óbito, a morrer ou ficar tremendamente machucado. Aí foi ver depois, não era aquela pessoa, ou ele não fez aquilo. Quem fez foi outro, ou então aquilo nem aconteceu, alguém falou lá, foi isso, foi aquele cara ali. Então deve-se tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Por pior que as pessoas achem que a nossa lei, a nossa justiça é lenta, dá muita oportunidade para o criminoso, ninguém para preso, etc, 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 é o que nós temos. É o que nós temos. Nós podemos aprimorá-la. E para aprimorá-la, precisam que as leis sejam refeitas, que as leis sejam modificadas no todo ou em parte. E aí entra um outro fator. E quem que faz isso? São os legisladores, no caso aí das leis criminais, são os legisladores federais, deputado federal, senador, que formam o Congresso. E agora, esse ano, que nós vamos eleger novos deputados, novos senadores, está aí a responsabilidade de eleger pessoas que não tenham ficha suja, que não tenham antecedentes criminais. Pessoas que tenham um comportamento de vida que seja exemplo e que possam, lá na Casa Legislativa, fazerem leis boas, leis que atentem o anseio da sociedade. Então, por isso que é muito importante essa eleição deste ano. E a gente sempre está batendo aqui na mesma tecla. Vamos votar, votar consciente. Nada de voto em branco, nada de voto nulo, nada de abstenção, não ir. Escolha, olha, tem muitos meses ainda pela frente. Os nomes estão aí já aparecendo, agosto para frente, as campanhas já se iniciam propriamente ditas, né? Agora são pré-candidatos. A partir de agosto são candidatos. Então tem todo esse tempo para analisar quem que é essa pessoa, quem que é esse sujeito. Vamos lá no Google, né? Vamos lá olhar, digitar o nome dele, vai aparecer tudo. Vamos escolher bem. Interessante também, o Superior Tribunal de Justiça, Brasília, vinha trabalhando um assunto que estava deixando assim muito a desejar. Era os problemas relacionados à busca e apreensão de veículo automotor alienados, financiados, cujo a pessoa que fez o financiamento parou de pagar. Então, quando a gente faz um financiamento de um carro, o banco nos dá o dinheiro, nós compramos o carro e depois a gente paga o banco. Segundo um levantamento feito por empresas do setor, na FENABRAN, a Federação Nacional dos Bancos, os brasileiros estão numa média de 22% dos brasileiros endividados com atrasos
no pagamento de financiamento de carro, de veículo automotor. Na hora de comprar, tem que ver direitinho se vai ter possibilidade de pagar o carro. Aí veio a pandemia, aí foi aquela quebradeira, veio o tal do lockdown, fica em casa, mas precisa trabalhar, e economia? A economia a gente vê depois. Aí todo mundo quebrou, desempregados, para de pagar. Foi suspensa essa busca e apreensão no período da pandemia. E agora a FENABRAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, entrou com um novo pedido ao Superior Tribunal de Justiça, dizendo para que seja novamente retomadas as buscas e apreensões. E foi autorizado. Então aquele que financiou um carro, que está aí com 3 prestações atrasadas, o veículo vai ser tomado. O veículo vai ser recuperado pela financeira, porque o carro é dela. Quando a gente faz um financiamento, o carro não é da gente. Só vai ser depois que nós pagarmos o financiamento. Por isso que chama alienação fiduciária. É a reserva de domínio de quem deu o dinheiro. Quando eu terminar de pagar, aí o carro é 100% meu. Até então, o carro não é meu. Se eu deixar atrasar 1, 2, 3 prestações, quando atrasam 3, a coisa fica complicada. Porque o mês passa tão rápido. E a pessoa, quando vê, já está devendo 4, já está devendo 5. Se ele estava tendo dificuldade de pagar uma, imagina 3, 4. Aí vem a chamada citação. É aí que estava o problema. Porque muitas vezes a financeira tem dificuldade depois de encontrar a pessoa. O sujeito muda de endereço, ou então até foge da financeira para não ter que devolver o veículo. Esconde o veículo. Existem várias aí, falcatruas, para burlar a financeira. Então a justiça estava entendendo que o sujeito só pode ser citado quando ele é encontrado. Não pode, por exemplo, o porteiro do prédio receber a correspondência para colocar lá na caixa de correio do apartamento. A justiça entendeu que não, tem que ser a pessoa. Mas a pessoa nunca aparece. Com isso, os bancos estavam numa situação que não podia reaver os veículos que não estavam sendo pagos, as prestações, porque estava esse empecilho, essa dificuldade de achar a pessoa que fez o financiamento, para que ele seja, então, ele seja intimado a pagar, ou então a procurar a instituição financeira fazer até um novo acordo. Existem novos acordos, existem novas chances, porque para a financeira, ela não tem interesse de ficar enchendo o pátio dela com carro já usado. Não tem interesse. Depois vai a leilão, é uma complicação danada. O interesse dela é receber o dinheiro que ela emprestou. Aí a pessoa não fez um planejamento, comprou um carro além de suas possibilidades, ou então, como eu disse, vieram circunstâncias alheias à sua vontade. Foi o caso da pandemia, lockdown, etc., e a pessoa teve dificuldade, não tem condição mais de pagar. Então, entrega o carro. Ah, não entrega não. Vamos esconder aqui do banco. Se o banco me procurar, não vai me achar, porque eu não vou atender, não atendo telefone, não saio no portão, na porta para receber correspondência. Então fica esse jogo aí do gato e o rato. E o Superior Tribunal de Justiça tinha suspendido. Não podia fazer a busca e apreensão. Mas agora ele voltou a autorizar. E dependendo também que os senhores legisladores, que fazem as leis, que eles coloquem um ponto pacífico nessa questão. Quando é que o sujeito vai estar devidamente citado, intimado, notificado? Pode ser por correspondência, por e-mail, por telefone. Qual que vai ser a condição para dizer, olha, ele está devendo, nós fomos atrás dele para ele pagar e ele não quis nos receber. E aí?
já que a gente volta. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Tem uma coisa que acontece muito, que envolve os casais e filhos. É uma coisa chamada alienação parental. E o que é isso? O casal se separou, aí tem lá um filho ou mais. Aí hoje a justiça está, vamos dizer assim, forçando a guarda compartilhada. Os filhos ficam um tanto de tempo com a mãe, outro tempo com o pai, para que os dois possam participar efetivamente na educação, na convivência com os filhos. Na maioria, crianças. E essa alienação parental, ela é um desvio de comportamento que os pais fazem, e não só os pais, como inclusive até avós. Por exemplo, a criança passa dia de semana com a mãe, final de semana vai com o pai, com a família do pai. Naquele tempo que ele está lá, o pai não faz outra coisa a não ser falar mal da mãe. Aí junta a avó, o avô, e não faz outra coisa a não ser falar mal da mãe. Ah, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, mãe é aquilo. Mãe. Isso chama alienação parental. A criança que está em formação fica ouvindo aquilo tudo e aquilo tudo vai confundindo a criança. A criança volta para o convívio da mãe, percebe-se um comportamento diferente, uma certa relutância em obedecer. Aí a mãe fala, não, porque foi seu pai que fez isso, isso e aquilo outro. E passa o resto da semana falando mal do pai, da família do pai. E a criança fica no meio desse fogo cruzado. Está com a família do pai, com o pai, todo mundo, chuva de críticas em cima da mãe. Está com a mãe, com a família da mãe, mesma coisa, inverte agora. Chuva de críticas de todo tipo de história contra o pai e a família do pai. E isso altera profundamente. Muitas crianças estão aí com comportamento complicados, sendo aí sendo analisados por psicólogos, fazendo terapias, exatamente por isso. Por causa de ficar isso no fogo cruzado. Então a lei, o Senado, o plenário do Senado, aprovou um projeto de lei, que é o 634/2022, que proíbe o juiz de conceder guarda compartilhada ao pai ou à mãe, investigados ou processados por violência doméstica. Aí inclui a Lei Maria da Penha. E se ficar provado no curso do processo que, tanto pelo lado do pai quanto pelo lado da mãe, um deles está fazendo esse tipo de alienação em cima da criança, o juiz pode conceder a perda da guarda. E se forem os dois, os dois perdem a guarda. Porque a lei, ela visa o bem-estar da criança. Se o pai não está proporcionando o bem-estar psicológico para a criança, a mãe também não está proporcionando, o juiz pode tirar a guarda deles. Ou se é só o pai perde a guarda. Se é só a mãe perde a guarda. Ou os avós também. Então, a lei procura o bem-estar da criança. Agora, se o pai ou a mãe são investigados
não precisa nem ser condenado, investigado, ou processado por violência doméstica, que eu citei aí o caso de Maria da Penha, perde-se a guarda. Então, o marido tem histórico de agressão contra a mulher. Ele não vai poder participar da guarda compartilhada. Não vai por quê? Devido ao histórico de violência. Esse assunto é complicado, mexer com família, criança. O Senado Federal aprovou elevar para 70 anos, de 65 para 70, a idade limite para nomeação no Supremo Tribunal Federal e em tribunais superiores. Para ser promovido a desembargador ou então ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, não só o Supremo Tribunal Federal, mas o Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais regionais do trabalho, tribunal civis do Superior Tribunal Militar, a idade limite para entrar, 65 anos. Agora passou para 70. Bom, aí eu faço crítica, porque eu acho que as coisas têm que oxigenar. Uma pessoa com 65 anos, que já é um magistrado, que já é um profissional, ele tem que dar lugar para os mais novos. Então, o que a gente pode esperar de um homem de 70 anos que ingressa num tribunal? Ocupando a vaga de um de 40 anos, de um de 30, 35. Mas isso aqui foi uma venda casada, porque eles aumentaram o limite de idade, né, para se aposentar no Supremo Tribunal Federal, que passou de 70 para 75, a famosa PEC da bengala. Então, se passou de 70 para 75, para aposentar, para entrar, que era 65, passou para 70. Então, se entrar com 70, vai ficar 5 anos lá e sai aposentado como ministro com um salário muito bom. E, como eu disse, os mais novos que estão querendo aí, né, subir na carreira, encontra dificuldade porque os mais velhos não saem, não desocupam. Ficam com a bengala, mas não saem. Infelizmente, algumas coisas, a chamada litigância de má-fé, cliente e advogada tem bens bloqueados. Olha que interessante. A pessoa, ela tinha um débito com um determinado banco. Aí ela foi cobrada. Foi cobrada. Um débito aqui no caso aqui que eu estou me referindo, um débito até pequeno. O que a advogada fez? Negou a existência do débito. Não, meu cliente não vai ter que pagar nada para o banco X, porque ela não deve nada para o banco X. Não existe isso. Esse caso teve origem em uma ação ajuizada, que entrou em juízo, em 2015, em que a cliente alegou a inexistência do débito de R$281, olha bem o valor, R$281, com uma administradora de crédito. A mulher declarou não conhecer a dívida e pediu indenização por danos morais, pela inscrição do seu nome no cadastros de inadimplentes, o Serasa. Porém, a ação foi julgada improcedente. O que aconteceu? O juiz condenou esta pessoa e a advogada dela também. Por litigância de má-fé, uma mulher e sua antiga advogada tiveram bens bloqueados por determinação do juiz Maurício Brisque Neiva, da 2ª Vara Civil de Jacareí, São Paulo. O magistrado negou um pedido de impugnação
ao cumprimento da sentença feita pela advogada e converteu o arresto de valores no total de 14 mil em penhora. Porque a administradora depois apresentou os papéis que convenceram o magistrado que a narração da pessoa era mentira. Tinha os papéis provando que ela tinha feito o pedido de crédito, havia recebido e depois não pagou. E depois ainda falou que não tinha nada disso, que era tudo mentira do banco. E ainda queria danos morais pagos pelo banco. Essa empreitada não deu certo. Porque, como eu disse aqui, o juiz condenou esta pessoa e a advogada dela também, por chamada litigância de má-fé. O Senado aprovou um projeto de lei com limites para busca, apreensão e escritório de advocacia. Isso é muito importante para os advogados. O Senado aprovou no dia 11 de maio o projeto de lei 5.284 de 2020, que limita e estabelece critérios para busca, apreensão em escritórios de advocacia. Agora segue para a Presidência da República para a sanção desta lei. Promove uma série de alterações no Estatuto da Advocacia e em outras leis referentes a prerrogativas dos advogados, fiscalização da atividade, honorários e limite dos impedimentos ao exercício da profissão. Resumindo, principalmente na época da famosa Operação Lava Jato, muitos escritórios de advocacias, daquele pessoal lá que estava sendo processado, foram alvos de busca e apreensão por parte da Justiça. Então agora, essa lei está dizendo o seguinte: se for por somente delação premiada, não pode. Semana que vem a gente volta, um grande abraço, fiquem com Deus.